Olá pessoal, hoje iremos realizar a correção da atividade de física na página 136, questões de 11 a 14. Vamos lá? O que se quer dizer com queda livre? Então pessoal, queda livre como resposta é o movimento resultante da ação da gravidade, ou seja, todo corpo submetido à gravidade, ele vai produzir uma força atrativa, sempre na vertical de cima, com sentido de cima para baixo, tá certo? Questão 12. Um corpo pode ter peso nulo e a massa não nula? E a situação inversa é possível? Resposta: sim. O corpo pode estar sem ação de gravidade. Por exemplo, se ele estiver no espaço, ele pode ter massa, mas pode não ter a ação gravitacional. É um exemplo. A situação inversa não pode ser possível, pois se tem peso, deve haver massa. Se não tem massa, não tem peso. Se tem massa, se gera um peso, porque nós sabemos que o peso nada mais é do que o produto da massa vezes a gravidade. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 13. Na superfície da Lua, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 1,6 metro por segundo ao quadrado. E na superfície da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Pergunta: quanto pesa na Lua um objeto que aqui na Terra pesa 50 newton? Vamos para a resposta. Primeiramente, vamos organizar os dados da questão. O primeiro dado que ele nos dá é a gravidade na Lua, 1,6 metro por segundo ao quadrado. O segundo dado, a gravidade na Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta quanto pesa na Lua esse objeto. Então, ele quer saber o peso do objeto na Lua. É o X da questão. E ele nos dá o peso desse hipotético objeto na Terra, que é igual a 50 newtons. Pronto. Para responder a questão, basta jogar na fórmula da força-peso. Então, nós temos que, primeiramente, o peso na Terra é igual à massa do objeto vezes a gravidade na Terra. O famoso PMG. Então, ó, o peso na Terra, ele diz que vale 50 newton, objeto. A massa, eu não sei ainda o valor. E a gravidade na Terra, ele falou que é 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, vou isolar a massa passando 10 para o outro membro dividindo com 50, porque no segundo membro está multiplicando pela massa. Isolando, ó, ficou a massa isolada aqui no segundo membro e o 50 dividido por 10. Posso cortar esse zerinho de cima com o de baixo, 5 dividido por 1 dá igual a 5 quilos. Portanto, já descobrimos a massa do objeto, que é igual a 5 quilogramas. Pronto, feito isso, dá para descobrir agora a massa do objeto, o peso do objeto na Lua, pois o peso na Lua vai ser igual à massa do objeto, que é 5 quilos, vezes a gravidade na Lua, que é igual a 1,6. 5 vezes 1,6 dará igual a 8 newtons, e está respondida a questão 13. Portanto, se o peso na Terra é de 50 newton, na Lua será de 8 newton. Perceba que a gravidade na Lua é menor, em consequência, o peso da Lua, do objeto na Lua também será menor. Questão 14. Pergunta: qual é a força resultante que atua sobre um corpo de 10 newtons em queda, enquanto ele sofre 4 newtons de resistência do ar? Então, perceba a situação. Vamos lá para a resolução. Eu tenho um objeto em queda. Se está em queda, ó, está na vertical, de cima para baixo. Então, nós temos a força de ação gravitacional gerando uma força-peso, né? E ele diz no problema que há uma resistência no ar. Imagina aí um cara pulando de paraquedas, vai sofrer resistência do ar. Ao tempo que ele está descendo, ó, para baixo, na vertical para baixo, eu tenho uma resistência contra o movimento de queda. Então, a pergunta é, ele quer saber a força resultante. Nós sabemos que a força resultante num dado objeto, num dado corpo, vai ser a soma de todas as forças que estão incidindo sobre esse corpo.
No caso aqui, nós temos a força peso a favor do movimento e a força de resistência do ar contra esse movimento de queda. Então, a força resultante vai ser a força peso menos a força no sentido oposto, que é a força de resistência do ar, que é uma resistência contra o movimento. Portanto, ela é negativa, é contra o sentido do movimento que está na vertical para baixo. Substituindo valores, nós temos que o peso do corpo é 10 N e a de resistência 4 N. Fazendo a operação, 10 menos 4 dará igual a 6 N. Portanto, a força resultante nessa situação será igual a 6 N. Portanto, pessoal, finalizo aqui o nosso exercício e até outra oportunidade. Um abraço a todos. Tchau.